Olá, meus irmãos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos os nossos queridos. Esse vídeo, querido, é só para lembrar você que nós já estamos em outro patamar. Nós já estamos vivendo outro tempo. Sabe o que está acontecendo agora? Sabe o que está acontecendo? O sistema religioso começou a pegar as partes da Bíblia que nós usamos para apregoar, não é pregar, que nós usamos para disseminar o Evangelho eterno, e alguns irmãos da graça também usam esses versículos, principalmente os preteristas. O sistema religioso, os pregadores, começaram a pegar essas passagens que provam que Jesus já voltou em sua manifestação de Filho do Homem, que provam que o juízo de Deus já aconteceu, que é o livro de Apocalipse, que provam que o evangelho que Paulo pregou, o evangelho que Jesus pregou juntamente com seus discípulos, tudo isso já se cumpriu. Eles começaram a pegar esses versículos, pegaram essas passagens e começaram a fazer uma pizza, começaram a fazer um mingau, começaram a fazer um enrolado e começaram a propagar para as pessoas, os seus ouvintes, que Paulo mentiu quando disse que o evangelho que ele pregava já tinha sido pregado em todo mundo. Estão dizendo que Paulo, a ânsia de Paulo, era alcançar a vinda de Jesus e ele não alcançou. O sistema religioso, por tão irresponsável que eles são, começaram a pegar a Bíblia e colocar para as pessoas que o que está na Bíblia confirmado que já aconteceu, ainda não aconteceu. Pasme você, meu querido, que está aí do outro lado, eu continuo batendo na tecla. O sistema religioso é um sistema que só veio para enganar, para iludir, para te meter medo e para fazer de você uma coisa que eles gostam tanto, fazer você sustentar esses líderes e usando a Bíblia, pregando mentira. Meu querido, não tem como escapar desses malfeitores? Será que não tem como escapar desse povo? Claro que tem. É só você respeitar o tempo verbal, a colocação verbal daquilo que você lê ou estuda na Bíblia. Meus irmãos, pelo amor que vocês têm a Deus, pelo mínimo que vocês estudaram, mas quando você lê uma passagem bíblica, é o suficiente, o pouco que você conhece da língua portuguesa, é o suficiente para você entender como que esses caras usam a Bíblia para pregar mentira. Olha, meus irmãos, vou falar uma coisa para você. O sistema religioso, como eles estão vendo que os templos estão esvaziando, o sistema religioso, como eles estão vendo que as pessoas estão aprendendo a estudar a Bíblia, que as pessoas estão entendendo mais sobre a língua portuguesa, todo o vernáculo da língua portuguesa, eles estão preocupados, queridos. Eles estão preocupados. Eu vou mostrar para você o
quanto essas pessoas menosprezam a Bíblia. O nosso... Como que eu uso o verbo? Amigo? Irmão? Não sei. Um conhecido e famoso pregador aí do sistema religioso. É interessante, Júnior Trovão, é interessante que ele usa a palavra de Colossenses 1:23, onde Paulo disse que o evangelho que a ele foi confiado, ele pregou para todo mundo nos 4 cantos da terra. Olha que sandice, olha a canalice dessas pessoas futuristas. Ele pega essa passagem de Paulo e disse em seu vídeo, na sua pregação, que Paulo escreveu isso aqui porque Paulo queria, ainda em vida, fazer parte do arrebatamento da igreja, e não aconteceu. Aí você sabe o que ele diz? Ele fala que o evangelho da graça, da incircuncisão, não foi alcançado o objetivo de Paulo, que ele queria ver a volta de Jesus ainda em vida. E Paulo não conseguiu pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Ele diz isso na sua mensagem. Ou seja, ele desmente o apóstolo Paulo. Para você, esses homens, esse sistema, eles respeitam a Bíblia, por acaso? Não. E sabe o que ele diz? Ele diz na sua mensagem que Jesus sim falou certo, quando disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, aí virá o fim. Ele disse que ele e a igreja atual prega o evangelho que Jesus pregava. É mentira! Como que eu posso deixar os escritos de Paulo, que Paulo foi depois de Jesus, e voltar aos escritos que Jesus falou, e desmentir o que Paulo falou, e validar o que Jesus disse com respeito ao evangelho do reino? Você está vendo, queridos? Nós já estamos em outro patamar. Eles começaram a pegar as passagens que mostra que tudo já cumpriu, e estão desvirtuando, menosprezando a própria palavra. Estão dizendo que o evangelho não foi pregado ainda a toda criatura, porque Jesus também não conseguiu pregar o evangelho a toda criatura. Mas criaturas de Deus, digníssimos e digníssimas, o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. Ele e os seus discípulos. O evangelho que Paulo pregou, ele é tão diferente do evangelho do reino, que se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10 até o capítulo 15, só tem confusão no que diz respeito ao entendimento
sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça que foi pregado por Paulo. É tanto verdade, queridos, que nenhum dos discípulos de Jesus quis andar com Paulo, uma vez que a ele foi confiado o evangelho da graça ou o evangelho da incircuncisão. É só você ler ou estudar o capítulo 1 de Gálatas, capítulo 2, capítulo 3 também, e você vai entender. Se para os discípulos foi difícil entender o chamado de Paulo para pregar o evangelho da graça, da incircuncisão, imagine para os caras de hoje. Paulo não ficou milionário vendendo o evangelho da graça. Jesus e os discípulos não ficaram milionários vendendo o evangelho do reino. Mas os pregadores desse evangelho que não tem nome, que estão aí enganando as pessoas, estão ficando milionários, muito ricos. Esse é um dos motivos que eles preferem usar a Bíblia para mentir, para aprisionar. Eles preferem desmentir o apóstolo, desmentir Jesus, desmentir todo mundo, em função do benefício que isso traz para eles. Meus queridos, já estamos vivendo em um novo tempo. Acabou. A graça, ela tinha acabado desde a época de Paulo, o tempo da graça. Agora, nem graça em si eles valorizam mais. Imagine valorizar o evangelho eterno, que eles não sabem nem o significado disso. Queridos, já estamos vivendo o novo patamar. E esse patamar, que patamar é esse? A época em que aqueles que pregavam a favor de Jesus, a favor de Paulo, já era, acabou. Agora é o seu próprio ego que está em evidência. É aquilo que eles ensinam ou pregam que as pessoas têm que aceitar e têm que acreditar, sem nem ao menos respeitar a cultura, o tempo, a colocação verbal da Bíblia Sagrada. É interessante que eles não respeitam nem um verbo indicativo, eles respeitam. Porque Jesus diz: e este evangelho do reino, este era aquele, porque é um verbo indicativo, será pregado em todo mundo. Aí então vai vir um fim. Mas por que Jesus disse o tetelestai na cruz? Porque o fim daquela era tinha chegado. O fim daquele tempo tinha chegado. O fim daquele aion tinha chegado. E era na cruz. Era na cruz. O fim do evangelho que Paulo pregou, o passar da régua, era o juízo do ano 70. Era aquele juízo que Paulo achava que ia atravessar e sair do outro lado do evangelho eterno. Mas Paulo, ele pregou sim o evangelho da graça, da incircuncisão, debaixo do céu, para
toda criatura ele pregou, o qual ele mesmo diz, o qual eu fui feito ministro. Oh, meu Deus. Eu vivi para ver isso. Você também viveu para ver isso. Ah, meu Deus. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Queridos, abrace o Evangelho Eterno enquanto é tempo. Abrace o Evangelho Eterno enquanto é tempo. Quando você abraçar o Evangelho Eterno, você vai dizer adeus, tchau, não é até logo, adeus, tchau. Sistema religioso que enganou muita gente e continua enganando até os dias de hoje. Se libertar do sistema é abraçar o Evangelho Eterno. Só assim você compreenderá e entenderá as boas novas de que Jesus falou. Era o Evangelho que iria fazer toda a diferença desde a criação do mundo até eu e você estarmos vivendo essa era que é o reino de Deus estabelecido. Assim sendo, eu agradeço e peço para você estar cada dia mais ligado e entendendo o Evangelho Eterno. Fique em paz. Amém. Tchau.